E aí galera, vocês estão bem? Aqui quem está falando é Fábio Coelho do Voz dos Trovões e estamos aqui em mais essa etapa, mais essa instrução na nossa série Perspectivas Proféticas, que tem como objetivo produzir ensino, instrução, para que pessoas se desenvolvam no que se refere a um entendimento do serviço profético. Então a nossa função aqui é procurar disponibilizar ferramentas por meio do ensino da Escritura, por meio do ensino da palavra profética, para habilitar pessoas para o sacerdócio desses dias. Não apenas desses dias, mas dos dias que estão diante de nós, os dias que precedem a vinda de Jesus. Então é muito bom estar aqui. Bom, hoje nós vamos estar falando sobre mais um tema que é pesado, um tema que eu amo, mas antes de a gente começar a instrução, eu queria dar alguns avisos para você. Primeiro aviso, quero reforçar, nos dias 28 de setembro ao dia 2 de outubro, nós vamos estar realizando a nossa imersão profética, que tem como objetivo produzir uma série de ensino para ajudar pessoas com instrução, que vai falar sobre princípios e posturas que vão ajudar você a se desenvolver no profético. Então a nossa missão com essa imersão profética é ferramentar pessoas para que um profético sadio e maduro se levante no Brasil nesses dias. Então nós queremos colaborar com isso. Então nos dias 28 de setembro ao dia 2 de outubro nós vamos estar realizando uma imersão profética. São 3 aulas que vão te ajudar a se desenvolver nessa área. Nós vamos falar sobre batalha espiritual, nós vamos falar sobre intervenção profética, no que se refere ao sacerdócio e o profético. Nós vamos falar também sobre o dom da profecia, como buscar o dom, como se desenvolver no dom e como servir no dom da profecia. Então, para você participar da nossa imersão profética, você tem que se inscrever. E só vai participar quem se inscrever. E para se inscrever é muito fácil, você vai lá em www.vozesdetrovões.com.br e você vai se inscrever na imersão profética, coloca o teu nome, teu WhatsApp, teu e-mail e você vai ter o acesso para participar dessa imersão. Então não deixe de estar conosco nesses dias, nos ajude a divulgar com seus amigos e discípulos. O segundo aviso é que nós lançamos finalmente o nosso novo livro, cujo nome é Princípios da Batalha Espiritual. Então nós lançamos esse livro em parceria com a editora Dizescope, com todo o apoio do meu amigo Douglas Gonçalves e de toda a equipe, e nós estamos muito felizes em compartilhar esse material, esse segundo livro, que é um livro denso, que é um livro de um assunto bem complexo, bem polêmico, mas eu acredito que é essencial para esses dias. Então, o Senhor tem nos direcionado a trabalhar esse tema, preparar pessoas para a maior batalha espiritual que o mundo já viu, que está relacionado aos dias que precedem a vinda de Jesus. Como eu tenho dito em algumas instruções, eu acredito que 2 verdades estão diante de nós no que se refere aos dias que precedem a vinda de Jesus. Primeira verdade, eu acredito que nesses dias vai acontecer o maior derramamento do Espírito da história da humanidade, que eu acredito que vai ser o cumprimento pleno de Joel capítulo 2. Mas eu também acredito que nesses dias, ao mesmo tempo que vai haver o maior derramamento do Espírito da história da humanidade, também vai haver a maior batalha espiritual que o povo de Deus já experimentou na história da humanidade, que eu acredito que é o pleno cumprimento de Apocalipse, capítulo 12. Então, esse livro tem como objetivo preparar pessoas para lutar essa batalha nesses dias. Então, é um livro de preparação, é um livro de instrução,
está relacionado com a palavra que carregamos, no que se refere a preparar o caminho do Senhor, habilitar um povo preparado para o Senhor. Então, esse livro está à venda, então não perca, adquire o seu livro, você pode entrar lá na loja do Dizescope na internet, no site do Dizescope, você pode comprar esse livro vai ser entregue na sua casa. Então, invista no seu desenvolvimento comprando esse livro. Então, acredito que você vai ser muito abençoado. E o último aviso é que nós estamos procurando trabalhar com um meio de compartilhar aquilo que estamos vendo e ouvindo de Deus, a compartilhar aquilo que estamos desenvolvendo na nossa devocional, que é um grupo de Telegram. Então é um grupo que nós estamos procurando tentar diariamente compartilhar alguma impressão, algum ensino, alguma instrução, aquilo que estamos entendendo, aquilo que eu leio, aquilo que eu estou lendo e estudando. Então o nosso objetivo é compartilhar nesse grupo. Então, para você fazer parte desse grupo Telegram, você pode clicar aqui no link aqui na descrição desse vídeo aqui e você vai conseguir entrar no grupo. Então, esses são os 3 avisos. Então, imersão profética dos dias 28 ao dia 2 de outubro, o lançamento do livro Princípios da Batalha Espiritual lá na loja do Dizescope e o nosso grupo do Telegram. Então, fica aí esses avisos e vamos para a instrução. E hoje nós vamos estar falando sobre um tema que eu amo, que é o terceiro céu. E esse tema, ele é parte do capítulo 2 do livro Princípios da Batalha Espiritual. Então a gente vai dar aqui só um panorama aqui desse tema, mas se você quer ir mais fundo no que se refere ao entendimento do céu, dos céus, né? E como que Deus se relaciona com os céus e a terra, o que está acontecendo no terceiro céu, os conflitos que acontecem nas regiões celestiais. Se você quer aprender sobre essa realidade celeste, que a Bíblia chama de um mundo invisível, nós temos um capítulo no livro só falando sobre isso. Então, capítulo 2, adquira esse livro, Princípios da Batalha Espiritual. Então, vamos lá. Vamos falar sobre esse tema, terceiro céu. E para começar falando sobre esse tema, nós vamos abrir Gênesis 1, o início, o livro dos começos, e vamos lendo aqui, para a gente entender aqui essa realidade de céus. Porque se tem terceiro céu, tem segundo, tem primeiro, como é que é isso? É céu no plural? Como é que funciona isso? Vamos lá, Gênesis 1, versículo 1 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Então aqui já começa a você entender que ele criou os céus. Então está no plural. Então se é os céus, tem mais de um. Pegou aí? Então Deus criou os céus e a terra. A terra está no singular, terra. Mas os céus está no plural. Versículo 2. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então aqui, qual que é a realidade inicial? Havia águas, então visualiza comigo. Águas, tudo era água, tudo era água. A terra estava disforme no meio das águas. Então, você está imaginando aí, é tenso, mas vamos lá. Então, no início, tudo era água. Água para todo lado. E a terra estava sem forma no meio da água, mergulhado em água. Então, o mundo era água e a terra estava disforme no meio das águas. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E nas águas havia um abismo. Então, o que é o abismo? Era o fundo dessas águas. Então, águas, abismo, fundo das águas, e a terra ali sem forma no meio das águas. Versículo 3 diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Deus chamou a luz dia, as trevas noite, e foram-se tarde e manhã do primeiro dia. E disse Deus, haja um firmamento, guarda essa palavra aí, firmamento, no meio das águas.
e que faça a separação entre águas e águas. Pausa. Então tudo era água. Aí ele fez um firmamento. E esse firmamento ele fez no meio das águas. Então ele fez separação entre águas e águas. Então significa que tem um firmamento e ele fez separação das águas que estão acima do firmamento e águas que estão abaixo do firmamento. Tá pegando? Então no início era tudo águas, a terra estava sem forma. Então ele cria a luz, faz separação entre dia e noite, e depois ele faz separação de águas e águas. E ele faz um firmamento, e esse firmamento separa as águas que estão acima do firmamento e as águas que estão abaixo do firmamento. 7. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima dele. E assim foi. 8. E o firmamento Deus chamou céus. E o firmamento Deus chamou céus. E foram-se tarde e manhã do segundo dia. Então, vamos lá. Essa palavra aí, céus, algumas versões talvez vai estar no singular, mas o original no hebraico é shamaim, que é céus no plural. Essa é uma palavra no plural. Então, ele criou os céus e fez separação das águas que estão acima dos céus e abaixo dos céus. Então, a primeira coisa é que esse firmamento ele trouxe ordem no meio das águas e ele separa águas de cima e de baixo. Então, segunda coisa, esse firmamento ele chamou de céus, chamaim, no plural. Tem um doido, um teólogo assim absurdo, John Hennigan, que ele contou, e eu acredito nele, eu não conferi não, mas ele contou que no Antigo Testamento essa expressão chamaim, céus, ela é utilizada mais de 400 vezes e todas essas 400 vezes o céus está se referindo no plural. Então o que nós aprendemos até aqui é que Deus criou os céus e os céus estão no plural. Que Deus criou os céus para ordenar a face das águas que estava disforme. E ele também separou esses céus, ele fez separação de águas e águas. Pegou aí? Beleza. Paramos no versículo 8. E aí, versículo 9. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça continente. E assim foi. E aqui ele começa a ordenar a terra. Então, vem comigo. No início era águas, ele cria um firmamento no meio das águas e faz separação de águas que estão acima do firmamento e águas que estão dentro do firmamento. E dentro do firmamento ele fez separação de águas e terra. Então, qual é o desenho que você tem que visualizar? Existem águas cósmicas. No meio das águas tem um firmamento, que são os céus no plural. E dentro dos céus, que tem mais de um, está a terra. E a terra que está dentro dos céus, ela é formada de terra, né, e águas. Então é isso que nós precisamos visualizar agora. Então tem a terra, acima da terra tem céus, mais de um, e acima dos céus tem água. Pegou? Beleza, então vamos seguir. Estou tentando ser o mais didático possível. E agora vamos tentar entender sobre céus, plural. E agora eu vou mostrar para você uma outra passagem
de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, abre aí comigo, que é uma passagem clássica, que Paulo está falando sobre as revelações que ele teve do Senhor. 2 Coríntios 12, 1, diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Então ele está falando assim, olha, não convém que eu me glorie nas minhas visões e revelações, mas eu vou falar delas. E aí ele faz aqui uma frase que é até interessante, que ele está falando assim, olha, eu conheço um homem que em Cristo há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Então ele está falando dele mesmo. E aí ele fala que esse homem, no caso ele mesmo, porque ele está falando das revelações que ele teve do Senhor, foi arrebatado até o terceiro céu. Aí ele diz, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, os quais não é lícito o homem referir. Então vem comigo aqui. Gênesis vai falar de céus, no plural. Aí Paulo, no Novo Testamento, vai falar de céus no plural e ele vai falar que ele foi no corpo ou fora do corpo, ele foi até o terceiro céu. Então, vamos lá. Dentro da tradição hebraica, judaica, tem muita discussão de quantos céus existem. Bom, todo mundo sabe que tem mais de um. Então, uns vão falar que tem 9, outros vão falar que tem 7 céus. Mas a Bíblia diz que existem 3 céus. Mas a tradição do século 3, a tradição judaica do segundo templo vai dizer que são 7 céus, mas Paulo diz que são 3, então nós ficamos com 3. O que acontece é o seguinte, a Bíblia fala de 3 céus. E Paulo diz que foi ao terceiro céu. Então, nós ficamos aqui com essa perspectiva. Se alguém perguntar, mas quantos céus existem? Nós vamos ficar com 3. Então, são 3. E aí, Paulo ele deixa claro que o terceiro é o ápice. Por que ele deixa claro? Porque assim, ele podia ter falado, fui ao terceiro céu, mas pode ter o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, décimo e sei lá, 20º céu. Mas ele deixa claro que foi ao ápice, porque ele está falando de visões e revelações do Senhor. E ele falou que quando foi ao terceiro céu, ele foi até o paraíso. Maluco, aqui ficou pesado. Pesadinho, hein? Paulo foi ao paraíso e ouviu palavras que são indizíveis, inefáveis, que são indescritíveis. E esse paraíso que ele está falando aí, o que é esse paraíso? Aí começa a ficar grave, porque essa palavra paraíso, no grego é paradeisos, né? No grego, é a mesma palavra na Septuaginta, que é a Bíblia, a Bíblia grega do Antigo Testamento. Não sei se você sabe, mas existe uma versão do Antigo Testamento em grego, que o nome dela é Septuaginta, que todo o Antigo Testamento foi transcrito para o grego. E essa palavra, paraíso ou paradeisos no grego, é a mesma palavra que em Gênesis 2:8 está descrita como jardim. Paraíso, jardim. Tu pegou isso? Pegou isso aí? Então, aonde Paulo foi, Igreja do Avivamento? Aonde que Paulo foi? Paulo foi no jardim do Éden. Paulo foi ao terceiro céu e entrou no jardim, no paraíso, o lugar da habitação da glória de Deus.
Então, tem uma parada que, não sei se você vai pegar um lance assim que muita gente passa batido nessa passagem. Você lembra quando Jesus está na cruz e tem dois ladrões, né, dois criminosos que estão crucificados, um à direita e um à esquerda de Jesus. E aí, no versículo, no Lucas 23:39, que é a descrição desse momento, que Lucas está na cruz, diz assim, Lucas 23:39, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, tu és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Versículo 40. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo dos nossos atos, que os nossos atos merecem, mas esse não fez mal a ninguém. E acrescentou, olha o que ele fala, e acrescentou e disse, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o que Jesus responde para aquele criminoso? Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Então ele está dizendo que aquele criminoso foi salvo pela fé e ele iria se encontrar com Jesus no paraíso, no céu, no lugar da habitação da glória de Deus, no jardim de Deus. É esse lugar que Paulo disse que foi. Paulo disse que foi no jardim, no paraíso, no mesmo lugar onde está o Senhor, Jesus, o Senhor ressurreto. Então, o terceiro céu é o lugar onde está o Senhor Jesus, onde se revela a glória de Deus, onde está o jardim, o lugar que Deus criou para a revelação da sua glória, para a comunhão da sua presença entre os homens e Deus. E Paulo foi a esse lugar. E esse lugar ele chama de terceiro céu. Então, queridos, se esse lugar é o paraíso onde o Senhor está, onde Deus se revela, então não tem como ter 4, 5, 6, 7 céus. É claro que eu acredito pessoalmente que existe primeiro céu, segundo céu e terceiro céu. E eu acredito que dentro desses céus existem regiões celestiais. Então eu acredito que dentro do segundo céu tem mais de uma região celeste. Eu acredito que no terceiro céu tem mais de uma região. Mas nós vamos contar com 3 céus. Então tá muito doido? Eu nem comecei ainda, querido. Então vamos lá. Então vamos recapitular. O que nós aprendemos até aqui? Que Deus criou os céus. E quando ele cria os céus, ele coloca a terra debaixo dos céus, ou dentro dos céus. Visualiza isso. E aí ele faz separação entre águas que estão acima dos céus e debaixo dos céus. E dentro dos céus ele coloca a terra. E ele faz separação entre águas na terra, águas essas que estão debaixo do céu, e uma porção seca, que é chamada terra dentro da terra. Então a terra é o planeta Terra. E no planeta Terra ele faz separação de águas e porção seca. E na porção seca da terra, Deus estabelece um lugar chamado Jardim no Éden. Então ele estabelece um lugar chamado Éden. A palavra Éden é prazer, lugar de deleite, lugar onde o homem deveria experimentar o prazer da presença de Deus. E no lugar chamado Éden ele planta um jardim. E nesse jardim ele coloca o homem para se relacionar com a sua
presencia com a sua glória. E dentro do jardim ele coloca uma árvore, a árvore da vida. Pegou? Tá pegando isso aí? Beleza. O que acontece é que nós não sabemos porquê, mas Deus, na sua soberania, poupou o jardim da maldição que a terra sofreu no dilúvio. Quando Deus envia o dilúvio, ele destrói toda a terra e destrói toda a vegetação da terra. Tanto é que ele destrói toda a vegetação da terra que quando Noé sai da arca, Deus permite que o homem coma carne. Então, até o dilúvio, o homem não comia carne, ele só comia frutas, verduras e tal. Depois que Noé sai da arca, lhe é permitido que ele comesse carne. Por que é permitido que ele comesse carne? Porque não havia nenhuma vegetação viva sobre a terra. Não tinha fruta, legumes, não tinha. Foi tudo destruído. Só que tem um porém. Deus, ele salvou o jardim do Éden. Porque a árvore da vida não foi destruída. De alguma forma, antes do dilúvio, Deus remove o jardim da terra e leva o jardim até o céu. Pausa. Aí você deve estar se perguntando, mas isso é loucura? Então, no caso, pode ser. Mas a Bíblia diz aonde está a árvore da vida. Então vamos de novo. Onde estava a árvore da vida quando Deus criou os céus e a terra? Na terra. Aonde? Dentro do jardim. E qual é o nome que é dado a esse jardim na Escritura? Paraíso. Dentro do paraíso de Deus. Pegou? Aonde está a árvore da vida agora? No céu. Onde a Bíblia chama de paraíso. Vamos ler algumas passagens. Apocalipse 2, vamos lá. Agora, surra de Bíblia agora, gente. Vamos ler vários textos para a gente não ficar só na conjectura aqui mental. Apocalipse 2,7 diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aonde Paulo foi, no paraíso de Deus. E o que tem dentro do paraíso de Deus? A árvore da vida. E aonde está o paraíso de Deus? No terceiro céu. Aleluia! Aleluia! Vamos ler outra passagem, Apocalipse 22. Vamos lá, gente. Apocalipse 22, versículo 2. Diz assim: e no meio da praça da cidade, de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. João está vendo a Nova Jerusalém, a cidade de Deus. E diz que na praça dessa cidade, na Nova Jerusalém, está a árvore da vida. E a árvore da vida está onde? No jardim de Deus. E aonde está o jardim de Deus? No terceiro céu. Então, aonde Paulo foi? Paulo foi dentro da cidade de Deus. A habitação do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Então, existem 3 céus. E vamos falar um pouco sobre esses 3 céus. Tá muito agressivo? Vamos ir mais fundo. Bom, então se tem terceiro céu, amada igreja, tem primeiro e tem segundo. E como eu vejo isso? Então, vamos lá. O terceiro céu no terceiro céu está o paraíso de Deus, que é o lugar da habitação de Deus.
e ele é o céu, né, dos céus. Então, você tem terceiro, tem primeiro, tem segundo. Então, o que é o primeiro céu? O primeiro céu, segundo a minha perspectiva, é o lugar, é o céu que nossos olhos carnais estão habilitados a enxergar de forma natural. É onde estão as coisas visíveis. Então vamos lá para Colossenses 1,16. Colossenses 1,16. Diz assim: porque nele, ou seja, em Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus, plural, e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Então, dentro da criação existem coisas visíveis e invisíveis. Lembrando que antes da queda, o primeiro Adão, o homem, ele podia ver tudo aquilo que era visível e invisível. Para ele não havia nada invisível, porque ele era um homem plenamente espiritual. Por causa da queda, o homem passa a ser limitado na maneira como ele iria se relacionar com a criação. Então, para nós, hoje, existe a criação visível e existe a criação invisível. É lógico que o invisível pode ser visto pelo Espírito, por meio da obra do Espírito de Deus em nós. Mas para o olho humano ele é invisível. Então o que é o primeiro céu? O primeiro céu é o céu visível. É o lugar onde habitam os pássaros. Os pássaros aqui hoje inclusive estão aqui insanos aqui ao redor, louvando o Senhor junto conosco. Onde habitam os pássaros, as nuvens, chuva, neve, os trovões, o sol, a lua, as estrelas, as galáxias. Então esse é o primeiro céu. O primeiro céu é o universo, é o céu estrelado, é o céu azul, são as nuvens, é tudo aquilo que o homem pode ver com seus olhos carnais. Então esse é o primeiro céu. Pegou aí? Beleza. O que tem no segundo céu? Segundo a minha perspectiva, então, se o terceiro céu é a habitação de Deus, o paraíso de Deus, onde Deus está, onde Jesus está, que ele disse para o criminoso: você estará comigo no paraíso. Então Jesus está onde? No paraíso, terceiro céu. E se o primeiro céu é aquilo que é visível, é o primeiro diante dos nossos olhos, o que é o segundo céu? O segundo céu está relacionado às regiões celestiais, o que podemos chamar de uma região intermediária entre aquilo que é visível e onde está estabelecido o trono de Deus. Então, o segundo céu são as regiões celestiais onde nós podemos chamar que é o domínio dos anjos. Vamos abrir em Isaías 24, 21. Isaías, vamos lá, gente. Tá anotando aí? Espero que sim. Isaías 24, 21. Aleluia. Diz assim: naquele dia o Senhor castigará os exércitos celestiais nas alturas e os seus reis na terra. Então aqui ele está falando de um juízo. Vai vir sobre os governantes da terra e sobre anjos ou criaturas celestes nos céus. Então, o segundo céu é um céu invisível, onde está o mundo invisível. É o lugar onde estão principados, potestades, anjos, toda a manifestação angelical, todos os espíritos, seres espirituais que operam nas regiões celestiais, eles estão operando no segundo céu. Lembrando que no segundo céu existem principados e potestades que são caídos, mas também existem principados e potestades que são aliados ao reino de Deus. No segundo céu existem anjos caídos e anjos que são aliados ao reino de Deus.
Efésios 6 vai falar sobre essa luta nas regiões celestiais. Vamos ler aqui Efésios capítulo 6. Diz assim, versículo... Vamos ver aqui o versículo... Cadê o versículo, gente? 12. Diz assim... Efésios 6,12. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados e poderes, contra príncipes desse mundo de trevas, contra exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então essa luta sacerdotal entre o povo de Deus, entre os sacerdotes do reino de Deus e os poderes caídos, ela não acontece no primeiro céu e também não acontece no terceiro céu, onde Deus está. Essa luta acontece no segundo céu, nas regiões celestiais. Esse lugar, o segundo céu, é um lugar de conflito, um lugar de confronto entre espíritos e poderes, onde a igreja sacerdotal e o império das trevas lutam. E essa luta é travada com o objetivo de exercer influência sobre o domínio da terra. Então essa luta é sacerdotal, essa luta é nas regiões celestiais, essa luta não é entre Deus e o império das trevas, mas é entre o povo de Deus, o povo sacerdotal e o império das trevas. E essa luta tem como objetivo exercer influência sobre de domínio sobre as nações da terra. Vamos abrir lá em Daniel 10, que a gente vai ver essa luta acontecendo no segundo céu. Vamos lá, Daniel 10, gente. Aleluia. Daniel é bruto. Daniel 10, versículo... Vamos ler do 12. Daniel está orando, está intercedendo. E aí diz assim o 12. Então ele me disse... Não temas, ele quem? Uma criatura celeste, né? Vira para Daniel e diz: não temas, Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que aplicaste o coração e a compreender e humilhar-te diante do teu Deus. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia, ou seja, o principado da nação da Pérsia, ou do Império Persa. Então, esse príncipe aqui, gente, não é um rei, não, é um poder, é um principado, é um ser espiritual que estava por trás do Império Persa, que influenciava o Império Persa. Então, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E Miguel, um dos maiores príncipes, ou seja, Miguel, o principado da Pérsia, é um príncipe caído. Só que Miguel, ele também é um principado. Mas Miguel é um principado que é aliado ao reino de Deus. Então Miguel, um dos maiores príncipes, veio ao meu auxílio. E eu deixei ali com os reis da Pérsia. Olha que doido. Tem o príncipe da Pérsia e tem os reis da Pérsia. Então tem um principado que operava atrás do Império Persa e tem os poderes da Pérsia. Então principado e poderes. E Miguel lutou contra esses seres espirituais. Contra esses seres espirituais. 14. Agora vim para te fazer entender o que acontecerá ao teu povo nos últimos dias, pois a visão se refere a dias ainda mais distantes. Então, olha só, o que acontece é que Daniel estava intercedendo, ele estava orando, ele estava jejuando. E o que aconteceu enquanto ele jejuava, intercedia pelo povo de Deus? Havia uma luta nas regiões celestiais entre o império das trevas e os poderes de Deus, os ventos de Deus, os espíritos ministradores. Eles estavam lutando
no segundo céu, enquanto Daniel estava intercedendo. Então quem estava provocando essa luta era o sacerdócio de Daniel. E isso acontece no segundo céu. Existe uma outra passagem também, a gente pode citar rapidamente, Apocalipse capítulo 12, abre lá com nós. Também vai falar sobre essa luta nas regiões celestiais. Aqui fica mais grave ainda, mas a gente só vai passar aqui rapidamente. Depois você lê com calma lá no livro que a gente vai falar com mais profundidade sobre Apocalipse capítulo 12. Diz assim, versículo 7. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos, olha Miguel de novo aí. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e seus anjos reagiam. E isso estava acontecendo aonde? No segundo céu. Então, esse lugar, o segundo céu, ele é um lugar de conflito, um lugar de luta. E essa luta é provocada pelo sacerdócio dos homens na terra. E quem está lutando aqui? Quem está lutando são o Império das Trevas e os poderes, os anjos, príncipes, potestades aliados ao reino de Deus. E o que empodera essa luta, o que influencia essa luta é o sacerdócio dos homens na terra. Então, o segundo céu é o domínio dos anjos. Pegou aí? Agora nós damos essa volta toda, para 40 minutos de volta. Depois dessa introdução de 41 minutos, nós chegamos no tema. E o tema é terceiro céu. A pergunta é, o que é o terceiro céu? O que tem no terceiro céu? O que está funcionando no terceiro céu? Então vamos seguir. Vamos abrir em Salmo 148, versículo 4. Salmo 148, versículo 4. Diz assim: Louvai-o, céu dos céus, e as águas que estão acima do firmamento. Então, vem comigo. O terceiro céu, ele é o céu dos céus. Então tem os céus e tem o céu dos céus. Esse lugar é a habitação do Deus vivo. Vamos abrir outro salmo. Salmo 2, versículo 4. Anota tudo isso aí, hein? Depois não chamar a gente de doido. Diz assim, Salmo 2,4. Ri, aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Agora vem comigo aqui, eu vou te ensinar uma coisa que é brutal. Deus criou os céus e a terra. Pegou isso? Deus criou os céus e a terra. Então os céus foram criados. Mas a Bíblia diz que Deus habita dentro dos céus. Isso significa que Deus criou o céu. Os céus, dentro dos céus, ele criou o terceiro céu, o céu dos céus, e Deus se mudou para dentro do céu. Significa que Deus mora dentro da sua criação. Deus mora dentro da sua criação. Deus habita dentro do céu que foi criado por ele. Como que isso acontece? Eu sei lá. Só sei que Deus criou o céu e se mudou para dentro dele. Da mesma forma que Deus criou o homem e o Deus Espírito se mudou para dentro do homem. Como que o homem suporta a habitação do Deus Espírito dentro dele sem explodir? Não sei, mas é o mesmo conceito de um céu que suporta a habitação do Deus Pai sem que ele exploda. Não sei, mas isso é real. Deus ama tanto a sua criação que ele resolveu se mudar para dentro dela. Vamos seguir. Então, o terceiro céu é a habitação do Deus vivo. Apocalipse 4. Aleluia. Apocalipse 4, versículo 1, diz assim: Depois dessas coisas vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvia
Voz como trombeta falava comigo: sobe aqui, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois dessas. Fui imediatamente arrebatado em espírito e vi um trono no céu com alguém assentado sobre ele. João afirma que o trono de Deus está no céu. Que céu? O terceiro. Então, o terceiro céu é o céu dos céus, é a habitação de Deus, é o lugar onde está estabelecido o seu trono. Além disso, do terceiro céu, seu lugar da habitação de Deus e do seu trono, é o lugar onde está o jardim de Deus, o paraíso de Deus. Ou seja, o jardim do Éden que estava na terra subiu e está agora no terceiro céu. Fica a dica aí. Então, no terceiro céu, além do trono de Deus e além do jardim de Deus, está a árvore da vida. Nós já lemos isso em Apocalipse 2:7. A árvore da vida está na praça da cidade de Deus. Nós lemos isso em Apocalipse 22, versículo 2. Então, o que isso significa? Que se o terceiro céu é o lugar da habitação de Deus, o lugar do trono de Deus e o lugar onde está o jardim de Deus, onde está a árvore da vida de Deus, e a árvore da vida é a praça da cidade de Deus, significa que o terceiro céu é uma cidade. Então visualiza comigo. Primeiro céu, galáxias, universo, o céu visível. Segundo céu, o lugar do domínio dos anjos, o lugar do conflito nas regiões celestiais. E o terceiro céu é uma cidade. A cidade de Deus. Aleluia. E a cidade de Deus que não é apenas revelada no Novo Testamento, mas os profetas do primeiro pacto já tinham seus olhos voltados para a cidade de Deus. Olha o que o escritor de Hebreus vai falar sobre Abraão. Isso é insano. Vamos para Abraão 11. Abraão 11 não existe, é Hebreus 11. Aí eu tô ficando doidão. Vamos lá. Hebreus 11. Abraão 11 foi triste, né? Bota essa aí no erros de gravação. Depois a gente faz os melhores momentos de erros de gravação. Hebreus 11, versículo 8. Aqui o escritor de Hebreus vai falar sobre a missão de Abraão, a peregrinação de Abraão pela fé. Vamos lá. Pela fé, Abraão, Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para o lugar que receberia por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. 10. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Maluco. Abraão estava andando na terra, atrás da cidade. Abraão não estava andando na terra com olhos para aquilo que era terreno. Abraão estava andando na terra, olhando com seus olhos fixos na cidade de Deus, a cidade que Deus é arquiteto e construtor. Cara, isso é louco. Abraão já tinha os seus olhos voltados para o terceiro céu. Ele sabia que Deus habitava num lugar chamado Céu dos Céus. Ele sabia que o Céu dos Céus era uma cidade e Deus morava dentro dessa cidade. Cidade que ele é o construtor. Caraca, aleluia. É extenso. Vamos ler o 16. Não, vamos ler o 14, que é melhor. Diz assim:
Os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria. E se estivessem se lembrando da pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. 16. Mas agora almejam uma pátria melhor, isso é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Caraca! Ele está dizendo que a nossa pátria é celestial e nós viemos de um lugar. E que lugar é esse? Uma cidade. Nós viemos de um lugar chamado Cidade de Deus, o terceiro céu, o céu dos céus. Essa é a nossa pátria. E essa cidade já foi preparada para nós. Desde o início de tudo. A cidade de Deus, a Nova Jerusalém, não foi revelada em Apocalipse. Desde Gênesis, os patriarcas já conheciam esse lugar, porque tinham seus olhos voltados para Deus. Onde ele está? No paraíso. E onde está o paraíso? Na cidade, na Jerusalém celestial. Então, se você já ouviu alguém falar, ensinar que a Nova Jerusalém é um símbolo, é um texto simbólico, isso é mentira. A Nova Jerusalém é um lugar real, físico, que está acima dos céus. É a cidade de Deus, que Deus edificou para o seu povo. É a morada de Deus, o lugar do seu trono. Esse é o terceiro céu. Então, resumindo, o terceiro céu é uma cidade. E o nome dessa cidade é Nova Jerusalém. Vamos lá para o Apocalipse de novo. Vamos lá para o 3:12. Apocalipse 3:12. Versículo 2 diz assim: farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também o meu nome. Qual é o nome da cidade de Deus? Nova Jerusalém, a Jerusalém de cima. Agora vem comigo aqui. Por que Davi, quando ele toma Jerusalém, ele muda o nome da cidade para Jerusalém? Deixa eu dizer uma coisa para você. A Jerusalém de baixo, Davi não deu o nome da cidade de Jerusalém à toa. O nome da Jerusalém de cima não é Jerusalém por causa da Jerusalém de baixo. Não! O nome da Jerusalém de baixo é Jerusalém porque Davi tinha os olhos voltados para a cidade de Deus. Ele sabia que Deus habitava numa cidade. O nome dessa cidade era Jerusalém, Nova Jerusalém. Davi deu o nome da cidade que ele morava, de Jerusalém, porque ele sabia que Jerusalém era um lugar da habitação da glória de Deus. E quando ele nomeia a cidade que ele morava de Jerusalém, ele está dizendo para Deus: faça desse lugar na terra a habitação da morada da sua glória. Por que o nome do Monte Sião é Sião? Porque na cidade de Deus tem um monte chamado Sião. Mas vamos seguir. Já estou atropelando aqui as bolas aqui. Então, o terceiro céu é uma cidade. E o nome dessa cidade é Nova Jerusalém. E essa é uma cidade física, real. Onde Deus está. Não é simbólico. Paulo vai chamar essa cidade de Jerusalém de cima. Vamos lá para Gálatas. Gálatas 4:26. Gálatas 4:26. Mas a Jerusalém do alto é livre. Esta é a nossa mãe. Presta atenção. De novo, a cidade de Deus, o terceiro céu, é revelado desde o Gênesis
Paulo conhecia, ele sabia onde ele tinha ido no jardim de Deus, ele tinha ido no paraíso, e ele está dizendo que a Jerusalém do alto é livre. Então significa que existe uma Jerusalém no alto e existe uma Jerusalém de baixo. Aleluia! Essa é a mesma cidade que Abraão aguardava como herança. E aí, o que acontece? A partir desse lugar, dessa Jerusalém celestial, Deus reina soberanamente sobre toda a criação, porque lá está o seu trono. Ele está sentado no seu trono, na Nova Jerusalém, e o trono de Deus está posicionado no topo do santo monte do Senhor. Então vamos lá para Salmos 24, 3. Salmos 24, 3. Abre aí comigo. Diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? Então, olha só. O trono de Deus está dentro da cidade. Mas a Bíblia também diz que o trono de Deus está no topo do Monte Sião. Então, significa que dentro da cidade de Deus, a Nova Jerusalém, tem um monte. E o nome desse monte é Sião. E aí, deixa eu te mostrar uma coisa em Salmos 48. Abre aí comigo. Salmos 48. Esse salmo, cara, é animal. Abre aí. Salmo 48, versículo 1. Esse salmo já foi cantado pela igreja brasileira 277 milhões de vezes. Cara, só eu já cantei isso, eu já toquei isso na igreja mais dezenas e dezenas de vezes. Nós cantamos muito essa música, é uma música que foi composta pelos maiores salmistas que o Brasil já teve e tem, que está vivo, chamado Ademar de Campos. Ele compôs uma canção baseado nesse salmo e nós cantamos muito, mas a verdade é que nós cantávamos isso e não tínhamos a clareza daquilo que estávamos cantando. Então olha o que diz Salmos 48, versículo 1, é o Salmo dos filhos de Corá. Diz assim: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Onde? Onde que Deus é digno de ser louvado? Na cidade do nosso Deus. Pausa. Aonde que Deus está? E aonde que Ele é engrandecido e louvado? Na cidade do nosso Deus. A cidade onde Ele é arquiteto e construtor. A Nova Jerusalém. Aí olha o que ele diz. Ele é digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Onde? Onde na cidade que ele está? No seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. Aonde? Que monte é esse? O Monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Uau! Então, a Jerusalém de baixo, ela tem o Monte Sião. Mas a Jerusalém de cima também tem um Monte Sião. Então significa que dentro... Vamos de novo. O terceiro céu é uma cidade. Essa cidade tem uma praça. Lembra da praça? O que tem na praça? A árvore da vida. Então a praça da cidade é o Jardim do Éden. Mas dentro da cidade tem um monte. E o trono de Deus está no topo desse monte. O nome desse monte é Monte Sião. Lembra dessa música? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aonde? Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Minha voz é horrível, mas nós cantamos muito essa canção. Essa é uma canção extremamente profética e atual para esses dias. Então, dica: não sabe o que cantar, canta essa música. Fecha o parênteses. Então,
existe um monte no terceiro céu. E o nome desse monte é Sião. Por isso, Davi fala no 24. O que ele fala no 24? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem poderá permanecer no seu santo lugar? Então, nós, pelo novo e vivo caminho que foi aberto pelo sangue de Jesus, podemos acessar o trono da graça. E o trono da graça está no topo desse monte, no Monte Sião, que está dentro da cidade de Deus, da Nova Jerusalém, que é o terceiro céu. Deixa eu te mostrar uma coisa muito importante aqui que o pessoal faz muita confusão. Vamos para Apocalipse 21. E aqui precisamos de atenção aqui, hein? Para não dar ruim. Apocalipse 21, versículo 12. Então vamos lá. Diz assim, Apocalipse 21, versículo 12, vai falando sobre a cidade de Deus, a Nova Jerusalém, o terceiro céu. Diz assim, havia um muro grande e alto, com 12 portas, e a cada porta havia um anjo e nomes escritos sobre elas, a saber, o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Pausa. Então a cidade tem muro. Tem um muro. Pegou isso? Um muro. E esse muro tem 12 portas. Ok? Versículo 16 agora. A cidade ela é quadrangular. Então o seu comprimento é igual à sua largura. Beleza, até aqui tudo bem. E ele mediu a cidade e ela media 12.000 estádios de comprimento, de largura e de altura. Então, está dizendo que o comprimento e a altura são iguais. Pegou isso? E aqui ele está dizendo que o comprimento dessa cidade e a altura é de 2.200 quilômetros de altura. Então ela tem 2.200 quilômetros de comprimento e 2.200 quilômetros de altura. Pegou? Qual é a altura do Monte Sião que está dentro da cidade de Deus? 2.200 quilômetros de altura. Está visualizando? Uma cidade, um muro, 12 portas, uma praça e um monte. E aqui vai dar a altura desse monte. Então, para subir esse monte vai ter que ralar, hein? Quem subirá o monte do Senhor? Quem tiver preparamento físico. Vamos lá. Aonde eu parei? 12, 16. Agora vamos ler o 17. Também mediu o seu muro, que, segundo a medida humana, tinha 144 côvados. Então diz aqui que o muro da cidade tem 65 metros de altura. Pausa. Talvez você já tenha visto imagens da Nova Jerusalém e ela é um cubo. Já viu isso? Um cubo? Cubo é coisa de Transformers, gente. Já viu Transformers? O negócio é do cubo lá, do Transformers lá, é isso aí. Cubo não tem nada a ver com Bíblia. Deus não edificou um cubo. Deus edificou uma cidade. Então, a Nova Jerusalém não é um cubo. O que diz a Bíblia? A Bíblia diz que a Nova Jerusalém ela tem o mesmo comprimento de altura. Então, ela é alta. Por que ela é alta? Porque dentro da cidade tem um monte. E a Bíblia vai dizer que a altura desse monte é 2.200 quilômetros de altura. E qual é a altura do muro? 65 metros de altura. Então tem um muro. Se tem um muro, como é que é um cubo? Não faz sentido. Na descrição grega não tem nada dizendo que é um cubo. Apenas dizendo que a altura é o mesmo comprimento da largura. E na descrição do tamanho da parede também não fala sobre espessura. Só está dizendo que ela foi medida. Então está falando de altura.
Então isso é muito importante. Então você está visualizando comigo? O terceiro céu é uma cidade. O terceiro céu tem um muro de 65 metros de altura. O terceiro céu tem portas. Dentro da cidade tem um jardim. No jardim tem uma árvore. Então, dentro da cidade tem um monte. E no topo desse monte está a sala do trono de Deus. E aqui eu vou abrir uma passagem que é meio que um resumo do terceiro céu. Você pode abrir aí comigo em Hebreus capítulo 12? Vamos lá, Hebreus 12. Hebreus 12. Vamos pegar aqui o 22. Então, olha o que o escritor de Hebreus está falando. Porque, olha só, vem comigo. No Hebreus 11, ele está falando que Abraão caminhava na terra com olhos fitos numa cidade. Cidade que o Senhor já preparou para o seu povo. Agora, no 12, ele vai explicar como é essa cidade. Como é o terceiro céu. Então, Hebreus 12, versículo 22, vai descrever o terceiro céu. Diz assim: mas tende chegado ao Monte Sião, pausa, dentro da cidade de Deus, a Nova Jerusalém, tem um monte chamado Sião. A cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Aqui está claro que é Jerusalém celestial, é do céu, não tem nada a ver com a Jerusalém da terra. Há incontáveis número de anjos em reunião festiva. Então o que tem nessa cidade? Incontáveis número de anjos em reunião festiva. Nesse lugar, os anjos fazem festa de adoração e louvor diante do trono da graça. Então isso é muito forte. Você está visualizando isso? No terceiro céu, a constante festa de adoração diante do trono. Os anjos estão constantemente celebrando a grandeza da glória de Deus. A festa no céu, ela não para. E é uma festa de celebração à glória de Deus, à grandeza de Deus, à beleza de Deus. Os anjos estão de forma incontável numa reunião festiva que não para diante do trono da graça. Aleluia. 23. O que tem mais nessa cidade? Nela está a igreja dos primogênitos registrados nos céus. Então, o que está aqui, todos os nomes da igreja de Deus, do povo de Deus, estão escritos, registrados nos céus. Você lembra o que Jesus falou para os discípulos quando eles voltam e ficam animados porque expulsaram o demônio? Jesus falou: você está animado porque os demônios saíram? Eu vi Satanás caindo do céu. Fique animado, fique feliz porque os seus nomes estão escritos nos céus. Dentro da cidade de Deus está o livro da vida. E no livro da vida já estão escritos os nomes de todos aqueles que fazem parte do povo sacerdotal de Deus, a igreja dos primogênitos. Outro dia nós vamos falar só sobre isso, sobre esse tema, a igreja dos primogênitos. Por que primogênitos? Porque todo primogênito da família, de cada família, deveria ser consagrado para sacerdócio santo. Então por que a igreja é a igreja dos primogênitos? Porque todo participante da igreja é primogênito de Deus, porque todo participante da igreja é sacerdote. Segue. Registrado nos céus, 23. Quem mais está nessa cidade? Deus. Então Deus está dentro da cidade. Eu não concordo, o problema é seu. Então Deus, o juiz de todos. O que mais está dentro da cidade? O terceiro céu. Os espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, vamos lá. Quem morre agora em Cristo vai para onde? Não, mas quem morre agora vai dormir. Não, meu amigo, ele não vai dormir. Dormir é uma expressão bíblica para quem está morto. Quem está morto em Cristo Jesus está na Nova Jerusalém. Está escrito aqui que os espíritos dos justos aperfeiçoados estão na Jerusalém Celestial. Eles estão na Jerusalém Celestial, eles são participantes da festa que está acontecendo diante do trono da graça.
Vou ler mais um versículo aqui que vai falar sobre isso. Vamos pegar aqui, 2 Coríntios 5:1. Vamos nessa. 2 Coríntios 5:1. Aleluia. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Oh, caraca. Vamos ler de novo? Sabemos que se a nossa casa terrestre, nesse tabernáculo, se desfizer, ou seja, se a gente morrer agora, os que estão em Cristo morrerem agora, temos da parte de Deus um edifício, uma edificação. Casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Então a nossa morada, para quem morrer em Cristo, a nossa morada é o terceiro céu, a Nova Jerusalém, o paraíso, o mesmo lugar onde o ladrão lá, o criminoso que estava ao lado de Cristo está agora, celebrando nos céus. Então é isso. Agora vamos voltar para Hebreus 12. Hebreus 12, 24. O que mais que tem lá na Nova Jerusalém? Hebreus 12, 24 diz assim. Peraí. Vamos lá. A Jesus, o mediador de uma nova aliança. Então, onde Jesus está agora? Na Nova Jerusalém, na cidade de Deus, no topo do monte de Deus, na sala do trono, assentado à direita do trono da graça. Então, Jesus está agora no terceiro céu, na cidade de Deus. Mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. Então, isso é muito importante entender. Essa é a descrição da Nova Jerusalém. Essa é a descrição, do terceiro céu. Então, além disso, nesse lugar, no terceiro céu, também tem uma outra realidade que a gente precisa entender. No topo do Monte do Senhor tem uma sala, que nós chamamos de sala do trono. E essa sala, esse lugar, esse tabernáculo celeste, porque a cidade de Deus, ela é um tabernáculo celeste, entende? Porque João falou que não viu um templo construído, então ele não viu uma edificação, um templo construído com mãos humanas, né? Mas de fato existem dezenas de versículos que vão falar que essa cidade ela é um tabernáculo celeste. Porque você lembra que o Senhor fala para Moisés, constrói o tabernáculo na terra segundo o modelo que você viu no céu. Então o modelo que Moisés viu no céu foi o terceiro céu, foi a Nova Jerusalém. E o que acontece é que tem mais uma coisa que a gente precisa entender sobre essa cidade, sobre o terceiro céu. E aqui nós estamos indo para o final. Então, como eu falei, hoje é só uma pincelada, é só uma passada rápida sobre o terceiro céu. Se você quer aprender mais sobre esse tema, compre esse livro, Princípios da Batalha Espiritual. Se você quer mergulhar mais de como desenvolver uma visão profética, participe conosco da nossa imersão profética, que vai acontecer no dia 28 de setembro ao dia 2 de outubro. Se inscreva lá, vai lá, www.vozedetrovões.com.br e faça parte desse movimento de instrução que estamos promovendo na internet de forma online. E também participe do nosso grupo do Telegram, né? Clica aqui nesse link aqui que está na descrição aqui e entre no grupo e participe conosco. Então tem uma coisa que nós precisamos ter muita clareza sobre esse lugar chamado Céu dos Céus, terceiro céu, paraíso de Deus, cidade de Deus, Nova Jerusalém. Que esse lugar não ficará no céu para sempre. E aqui eu quero mostrar uma última passagem para você
para que você possa ter uma clareza do cumprimento da função dessa cidade. Então vamos lá para Apocalipse 21 e eu quero ler a última passagem com você. Aleluia. Apocalipse 21, versículo 1. Diz assim: Então vi um novo céu e uma nova terra. Então aqui ele já está visualizando a nova terra. Ele já está falando da restauração da terra pós-milênio. Então passou o reino milenar, está falando da nova terra. Então o que vai ter na nova terra? Como vai ser a nova terra? Ele diz: o primeiro céu e a primeira terra já não existem. E o mar também não. Então, só para você ter uma noção, visualiza comigo. A estrutura terrena que nós conhecemos hoje não vai existir mais. Então, o primeiro céu e a primeira terra, elas vão ser transformadas. Então, essa estrutura de céus que a gente tem, primeiro, segundo, terceiro céu, isso vai acabar. E a maneira como a terra é ordenada também vai acabar. Tanto é que não vai haver mais mar. Não diz que não vai ter mais água. Diz que não vai ter mais mar. Sabe o que vai acontecer? Vai ter uma Pangeia ao contrário. Sabe o que é Pangeia? Você já estudou isso? Você já reparou que a América do Sul se encaixa com a África e a América do Norte se encaixa com a Europa e tudo se encaixa porque, segundo a ciência, um dia houve só uma porção de terra e durante, segundo a conta deles maluca, bilhões e bilhões de anos, as porções de terra foram separando até que hoje existem continentes. O que eu acredito é que isso não durou bilhões e milhões de anos. Eu acredito que a separação dos continentes aconteceu no dilúvio. Porque Deus cria uma porção de terra só, em Gênesis 1, e chama essa porção de terra de Éden. E dentro do Éden, ele estabelece um jardim, que é o paraíso. Por causa do pecado do homem, o que acontece é que essa estrutura chamada terra original, ela é deformada. E o jardim ele é removido da terra. Então o que vai acontecer com a restauração de todas as coisas? Deus vai restaurar a terra como uma porção de terra só e o jardim de Deus vai descer para a terra de novo. Então diz no versículo 2: Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia da onde? Descia do céu. Então o jardim, o paraíso está no céu. Então ele viu o paraíso descendo do céu. Descendo do céu para onde? Para a terra. Descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E olha o que vai acontecer quando a cidade de Deus descer para a terra. O jardim descer para a terra mais uma vez. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens. Deus habitará no meio dos homens. Deus que está sentado no seu trono, no céu dos céus, ele vai se mudar para a terra. O tabernáculo de Deus. Qual é o tabernáculo de Deus? A cidade de Deus. E a cidade de Deus, o tabernáculo de Deus, a morada de Deus, vai se mudar para a terra. Vai descer na terra. E Deus habitará com eles. E eles serão o seu povo. E Deus mesmo estará com eles. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor. Porque as primeiras coisas se passaram. Sabe o que vai acontecer com a restauração de todas as coisas? Deus restaurando o jardim sobre a terra mais uma vez. Um lugar da habitação, da glória de Deus. Onde Deus vai destruir a operação da maldição da morte, do pecado, da obra de Satanás sobre a terra. Então Deus revelará a sua glória e toda a terra será cheia da sua glória. E toda a terra será um grande jardim, um grande paraíso,
para que o homem possa se relacionar com a sua presença. Por isso estamos trabalhando. Não para que o Senhor possa nos levar para morar no céu, mas que nós possamos exercer o nosso sacerdócio na terra, para que por meio desse sacerdócio nós possamos puxar os céus para a terra, porque a cidade de Deus está descendo. O céu está descendo. O céu está descendo. Essa é a nossa esperança. A cidade de Deus que Abraão buscava, pousando sobre a terra e revelando a glória de Deus, iluminando toda a terra com a sua glória por meio da face de Cristo, a lâmpada de Deus. Amém? Esse é o terceiro céu. E lembre-se, o terceiro céu não vai ficar no céu para sempre. Ele está vindo para habitar em nosso meio. Tá bom? Eu quero te abençoar com um aumento do espírito de revelação na sua vida. Eu oro por você, abençoo você agora, para que o espírito de revelação possa iluminar os olhos do seu coração, para que a sua visão profética cresça, ela seja ampliada, para que a maneira com que você se relacione com a Escritura possa ser mais profunda, mais intensa, para que o Espírito seja aceso no seu interior, para que a revelação do reino de Deus, da obra de Deus, do plano de Deus, possa crescer na sua vida hoje e sempre. Em nome de Yeshua eu te abençoo. Amém. Amém? Então eu quero te pedir uma última coisa. Eu quero te pedir que você faça algo por nós. Primeiro, eu quero te pedir que você pegue esse link desse vídeo que você está vendo e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Compartilhe com seus amigos, seus discípulos, pessoas que têm fome e sede de conhecer mais a Escritura, sacerdotes, intercessores, pastores, líderes de grupo, músicos, pessoas que trabalham em sala de oração, missionários. Nos ajudem a divulgar essa mensagem. E uma outra coisa que eu ia te pedir nos ajude se inscrevendo no canal. Quanto mais você se inscreve no canal e mais você comenta aqui nesse vídeo, maior é a entrega do YouTube. Então o YouTube vai entregar mais esse vídeo. Então nos ajude a aumentar a proporção da entrega desses vídeos que estamos gravando. Então quero pedir a sua ajuda. Nos ajude a divulgar esse material com os grupos da sua igreja, com os seus amigos, seus familiares, e se inscreva no canal e comente, que nos ajude a aumentar a entrega do algoritmo do YouTube, tá bom? Muito obrigado por participar conosco, muito obrigado pelo seu carinho, a sua confiança, eu te abençoo em nome de Jesus. Amém? Amém. Valeu!